Olá, pessoal. Mais uma vez estou aqui para fazer a correção, da 10ª semana da atividades. Aqui quem está falando é a Eliette, professora de Geografia de vocês. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá. Essa semana, a 10ª semana, eu mandei duas atividades de 2 páginas. A página 61 e a página 71. Através delas tinha uma imagem e um texto no qual vocês deveriam retirar, a resposta de vocês. Vamos lá. É o capítulo 4, sobre geologia, relevo e solo, Lembrando que as formas de relevo são todas aquelas formas as quais podemos observar na superfície terrestre. E os agentes internos e os agentes externos são os grandes transformadores, das formas de relevo. Principalmente a ação do homem, que é o maior transformador do relevo que podemos observar, Em um dia, podemos ver o morro em certos lugares, e no outro dia, com a ação humana, já não podemos ver aquele morro naquela região, Vamos lá. Na página 62, tem uma figura, Essa figura é a vista da praia da Armação do Pântano do Sul, lá em Florianópolis. Número 1. O que aparece no primeiro plano da imagem? Então, o primeiro plano é aquele que nós podemos observar primeiro na imagem. Aqui, ó. No primeiro plano, podemos observar um terreno, planeado, no qual podemos ver construções, árvores e algumas áreas com gramados, Então, este é o primeiro plano. Já vem a número 2. O que pode ser observado no segundo plano? O segundo plano é um pouco mais distante, é mais ou menos o meio da foto. Nesse segundo plano, podemos observar alguns morros, E também a parte do mar e construções próximas, Que aqui tem as construções próximas entre os dois morros. E o terceiro plano? O que se pode observar no terceiro plano da imagem? O terceiro plano já é a imagem, final da imagem. Aqui podemos observar uma ilha lá no meiozinho, lá no final da fotografia, e também uma parte do oceano. Então, essas são as divisões de uma fotografia quando vamos observá-la. Primeiro, segundo e terceiro plano. Primeiro plano é aquilo que observamos primeiro. Segundo plano é o meio da fotografia, ou da figura, ou da imagem. E o terceiro plano é o final, da imagem. A número 4. Você já esteve em algum lugar parecido como esse? Você já foi em uma área litorânea, faixa de areia, o oceano? Se sim, como foi a experiência de vocês? Nesse momento, não tem como vocês contar a experiência para nós, mas com certeza quando voltarmos e fazer uma revisão do conteúdo, nós vamos fazer essa troca de experiência, viu? Eu contando as minhas experiências e vocês, com as experiências de vocês. Agora vamos lá para a página 71, que é tinha um texto, sobre o desastre de Mariana, que vemos nos noticiários, que aconteceu no dia 5 de dezembro de 2015, que foi aquela tragédia ambiental, em que foi noticiado por várias redes nacionais de telejornais, A número 1. Quais foram as consequências do desastre, que causou no ambiente e nas pessoas, segundo o autor do texto? Então, segundo o autor, as consequências foram morte, Foram 19 pessoas que perderam a vida, devastação de cidade, onde a cidade ali foi soterrada por aquele enxurrado de lama e dejeitos de minérios, contaminação da água dos rios, que até hoje temos consequências, Isso já vai fazer 5 anos e até hoje tem consequência relacionada àquele rio que foi contaminado com aqueles dejeitos, E também deixou milhares de pessoas sem acesso à água potável, e também mudança nos hábitos de consumo, que podemos observar que até hoje as pessoas sofrem com o impacto que causou, lá no desastre de Mariana. A número 2. Compare o texto e o cartaz, produzido pelo Ministério Público Federal sobre as consequências do desastre. O texto fala uma coisa e o cartaz de formas resumidas os atos que aconteceu nesse desastre, O cartaz do Ministério Público Federal
confirmou, né, o que veio apresentado no texto. 19 mortes, né, tá aqui, inclusive com a caveirinha, né, foram afetados 240 hectares de Mata Atlântica, 41 cidades foi afetada através do rio contaminado, né, que sabemos que um rio ele pode ser, né, passar por várias cidades. Então, 41 cidades foi prejudicada por causa da contaminação daquele rio, né? 50 milhões de metros cúbicos foram lançados ao ambiente depois do rompimento dessa barragem. E mais uma vez, né, 13 reservas indígenas atingidas, mais de 50 milhões de pessoas. Vimos que é muito grande o impacto ambiental, né, por causa desse desastre. E na sua opinião, como a população deveria ser alertada sobre o risco de um desastre desse? Como elas deveriam se preparar, né? Se é que tem como se preparar para um desastre desse. Mas como deveriam, né? Então, necessidade, dessas preparação, deveria ser criar sistema de alerta, né, à população. Inclusive, depois desse desastre, eles já criaram alguns sistemas de alerta, onde algumas barragens, né, outras barragens que temos no país, alertam, né, dá aquele sinal sonoro, é um barulho, onde as pessoas saem de seus lares de madrugada com medo de uma barragem se romper. Então, criar, né, alertas sonoros para a população e também preparar, né, preparar a população. Como é que deveria ser a evacuação daquela cidade, qual é o trajeto mais rápido e mais seguro para aquela população deixar aquele local, né, para evitar acidentes e evitar também a perda de vidas humanas, que infelizmente isso já aconteceu novamente. Então, é uma preparação da população daquelas regiões que deve ser feita, deve ser monitorada também, cada as barragens que tem construídas aí em nosso país, ok? Qualquer dúvida, me procure, estou à disposição de vocês. Tchau, beijo.